A gente se entender em nossa condição politeísta, né, uma lógica politeísta da psique, é isso que o James Hillman propõe. Eu vejo que essa expressão, né, esse conceito que o James Hillman propõe, ele nos ajuda a pensar muitos aspectos da subjetividade, tanto das questões subjetivas, de personalidade, de aspectos emocionais que se apresentam nas relações consigo, com o outro, como também nos permite a compreensão de uma vida espiritual e, além disso, de uma compreensão de sujeito não individualizante, que nos permite uma compreensão de si e interlocução contínua com a coletividade. Quando eu abordo a questão espiritual, eu quero apontar aqui, né, nessa fala, que a gente precisa superar a lógica da assombração, né? Quando a gente entende que a nossa alma é comunicante do espiritual e que isso pode manifestar conversas com alteridades, com seres outros que não apenas a nossa individualidade, a gente precisa desviar disso que comumente aprendemos por uma tradição cristã, né? E aí eu não estou falando de um cristianismo puramente de Cristo, eu estou falando de uma lógica política que muito envolve a nossa formação enquanto cultura. Então você pode ser alguém que não frequentou uma igreja católica ou evangélica, mas a gente tem na nossa formação política, no nosso modo de estar enquanto brasileiros, o cristianismo atravessando isso, né? Porque a gente vem de uma formação colonizada sob um discurso cristão, né? Não estou falando de uma relação íntima espiritual com Cristo, isso é uma outra coisa, que pode inclusive manifestar essa lógica politeísta da psique. Mas o que eu estou querendo dizer sobre os mecanismos de poder que capturam inclusive esse próprio discurso cristão. E isso já nos acontece de longa data. E nessa formação, a gente vai recebendo uma conotação de assombro diante daquilo que não somos nós. Então, isso diz da diferença, seja de uma diferença cultural. Isso está no discurso, né, de quando a colonização apropria-se de um solo e de um território que já é ocupado por outras pessoas, e se tem um assombro sobre quem são essas pessoas, então vai se criando um discurso de assombro sobre a espiritualidade, a devoção dessas pessoas, dessa cultura. Eu estou falando aí dos povos indígenas. Então, porque o que vai sendo instaurado é que a única verdade espiritual, ela é monoteísta, é de um Deus único, é de uma única verdade. E nessa única verdade, inclui-se um Deus, mas não apenas um modo de vida. Então é um modo de vida, é um Deus, é um jeito de ser e estar no mundo, e isso vai desprivilegiando muitas camadas do ser. Isso é prejuízo para todo mundo, né? Isso é prejuízo para inclusive quem possa defender muito essa lógica, porque se ausenta de muitas partes subjetivas de si, do diálogo com a alma em sua potencialidade politeísta. Então, é muito importante a gente estar atentos e atentas ao que esse discurso de assombração
ele quer nos causar. Da onde que ele vem, né? Do que a gente está falando quando a gente coloca uma conotação muito medrosa para o assunto da espiritualidade, das entidades, ou de tudo aquilo que nos permite uma conversa comum dos outros. Será que isso é seu? Será que isso é a linguagem da sua alma, esse medo? Claro que o arrepio, né? Um estado ou outro de consciência que nos deixa, opa, tem alguma coisa diferente aqui, isso precisa acontecer. Mas isso nos deixar medrosos, diminuídos, preconceituosos, isso já é uma narrativa política muito perigosa, que é sobre ela que a gente precisa ficar atentos e atentos.